Quando a gente começou a fazer esse monolito aí, Rails, né? Rails Way, padrão. Né? Então, 2016 a gente fez, começou ali no início de 2016, até o 2017, né? Um ano nesse monolito, mudando o tempo todo. Você imagina que o código deve ter ficado bem complicado, né? E aí, em determinado momento, eu tava mais como um tech, um desenvolvedor mais experiente, que na época não tinha muito papel. Então eu resolvi propor para o pessoal, falar, cara, vamos organizar então esse código e acho que faz sentido a gente dividir ele em componentes separados. E aí caímos na ideia do microserviço, porque na época, conversando, né, olhando a literatura, todo mundo estava migrando para microserviços, estou falando de 2017 ali, ou migrando, ou pelo menos falando que estava migrando. A gente tinha muito pouca literatura disponível na época, mas eu há muito tempo eu acompanho o Martin Fowler, né, os autores principais, e eu conhecia muito a, aquela máxima que o Fowler traz naquele livro de arquitetura dele famoso, que não distribua seus objetos, porque você vai ter problemas com isso. Mas assim, eu também não estava vendo, a gente na época, né, conversando, não estava vendo muito como é que a gente poderia fazer melhor a organização desse código que estava acoplado. Então, basicamente, qual é o problema que eu tinha? Eu tinha um código no monolito totalmente acoplado, eu mexia numa funcionalidade, quebrava uma outra que não tinha nada a ver. Então, a nossa ideia é, cara, então vamos isolar esse código, a gente extrai ele do monolito e cria um serviço novo. Então, essa foi a história que a gente começou a criar os serviços. Né? Então, eu lembro que o primeiro serviço que a gente fez foi um serviço de regras de desconto, porque a gente começou a emitir cupons de desconto e os cupons tinham várias regras diferentes. Então, criamos um microserviço para controlar os cupons de descontos. E aí a gente fez esse microserviço e naquele momento parecia uma boa ideia, porque a gente começou um código novo, Greenfield. Eu poderia ter todas as decisões que eu quisesse tomar, em teoria, eu não tinha nada que me prendia, porque era um código novo. Então, ficamos bastante empolgados, conseguimos ali definir uma arquitetura e tal. Só que em um determinado momento a gente tinha que publicar esse serviço. E na hora de publicar o serviço, a gente começa a ter que tomar uma série de outras decisões para colocar esse serviço no ar. Então, a primeira mais óbvia é: vamos publicar esse serviço como? O deploy dele vai ser aonde? Então, vamos ter. A gente usa a Amazon. Na época, a gente usava EC2, né? Então, vamos subir uma instância nova do EC2 e vamos colocar esse serviço lá dentro. E aí, em um determinado momento, resolvemos separar os serviços de autenticação. Acho que de anexo, me parece. Acho que foi isso. A gente tinha muito anexo de documentos, a gente resolveu separar esse serviço. Vamos criar, então, um outro EC2. Agora eu tinha o meu monolito principal rodando no EC2 e mais duas instâncias de EC2. Só que às vezes eu precisava começar uma transação pelo monolito principal, perguntar para o microserviço de desconto as regras, aplicar essas regras, fazer o upload dos anexos. Depois que tudo deu certo, eu finalizava. E aí começamos a pensar, mas como é que esses serviços vão se falar? Ah, vamos criar uma VPC, uma rede privada dentro da Amazon, porque aí a gente não se preocupa muito com segurança, porque a gente começou a discutir qual o protocolo de segurança, como é que essas APIs vão ser autenticadas, como é que. E, assim, muitas questões técnicas. E o que a gente precisava fazer, na maioria das vezes, era resolver um problema simples de negócio. Por exemplo, eu quero ser capaz de dar um desconto diferente para um usuário que está no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Basicamente era esse um problema. Ah, não, mas vamos separar esse código porque no futuro eu vou poder dizer o momento que eu vou dar o desconto pode variar, o preço, o produto pode variar, enfim. Aquele, aquela velha síndrome de tipo tentar prever tudo o que vai acontecer no futuro ali.
Aí a gente teve que fazer um outro desenho de projeto que era para gerenciar a nossa operação. Então, a gente na BIP vende basicamente horários de técnicas de enfermagem. Então, eu tenho uma técnica que trabalha num regime plantonista, que começa às 7 da manhã e para de trabalhar às 7 da noite. Então, eu tenho que pegar esse tempo dessa técnica e dividir em vários pedacinhos para oferecer para os clientes. E essas técnicas elas têm várias características no trabalho delas. Tem técnicas em São Paulo, por exemplo, que tem alguns dias de folga de convenção por causa do sindicato, enfim. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos criar um serviço novo para a gestão das equipes. E aí, Eduardo, o que a gente começou a perceber era que agora eu tenho 4 serviços e as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque à medida que o negócio começar a avançar, aquele projeto que era Greenfield, ele não fica mais tão Greenfield, porque você tem que dar manutenção nele. E a gente percebeu que a maioria dos problemas que a gente estava tendo para manter os microserviços, eles não tinham nenhuma relação direta com o problema de negócio que a gente estava resolvendo. O problema era, cara, como é que eu vou fazer o tracking de uma requisição de usuário que chegou no meu monolito, que passou pelo serviço de desconto, que chegou no anexo e falhou? Putz, eu quero olhar no log e eu quero saber o que aconteceu, onde falhou. Ah, então a gente tem que unificar o log. Putz, como é que a gente vai unificar o log? Caraca, aí vamos lá, vai pensar, vamos botar Kibana, vamos botar não sei o quê. Tipo, mas assim, ok, esse problema tem que ser resolvido, mas assim, o problema que eu queria resolver era entender qual era o bug que acontecia em determinada situação. O outro caso era, cara, o microserviço de anexo está demorando demais. E às vezes a gente está tomando timeout na requisição lá da frente. Ah, vamos tornar ele assíncrono. Beleza, vamos tornar assíncrono. Só que agora eu tenho outro problema, porque se ele é assíncrono, eu preciso arrumar uma forma dele notificar para a gente que acabou. E se essa notificação falhar? Ah, mas aí a gente bota um monitoramento. Vamos botar um monitoramento. E eu estou falando isso tudo aqui, a gente tinha um time de 5 desenvolvedores, ou 6 desenvolvedores. Não tinha DevOps, não tinha, sei lá, não tinha nada. Era basicamente 6 desenvolvedores que estava lutando contra um problema de infraestrutura causado por uma decisão técnica, tentando assim prever, né, uma demanda no futuro, uma organização melhor, mas a gente estava numa fase do negócio que a gente ainda estava encontrando, para quem acompanha startups, né, é uma experiência muito diferente você sair de uma startup do zero, que é a busca pelo Product Market Fit, que é encontrar qual é exatamente o serviço que esses clientes estão procurando. E, cara, para fazer isso, meu irmão, é muita mudança. Você vai ter que acertar em algum momento. E, cara, o código que você vai escrever muitas vezes ali, assim, ele não vai ser o melhor código, porque você precisa de velocidade, porque a sua startup tem um tempo de vida, porque ela ainda não se sustenta. Uhum. E aí, qual era o grande problema? A gente não conseguia atender a velocidade do negócio, que precisava mudar, porque eu estava ali tentando arrumar um jeito de como correlacionar traces em microserviços. Uhum. E aí a gente falou, cara, a gente está muito mais devagar do que a gente estava antes, com problemas que a gente não tinha e que não tem nenhum benefício claro e direto para o negócio que a gente estava fazendo. Então a gente estava usando uma arquitetura sofisticada num contexto muito ruim. Eram 5 desenvolvedores, sem DevOps, sem ninguém de infraestrutura, uma startup mudando o tempo inteiro, não tinha problema de demanda, e a gente estava com um canhão na mão ali, tentando sobreviver ali, e acabando prejudicando o negócio, porque a gente tinha um lead time muito maior, porque tinha vários problemas de infraestrutura para resolver.